E vamos nessa. Barulho de gravação. É isso aí, pessoal. Aqui vamos fazer uma revisão, né? Vou explicar para vocês o que vou fazer hoje nessa aula online. Primeiramente, a gente vai estar fazendo aqui uma revisão, né? Para reforçar a revisão que vocês estão vendo no CSP. Vocês estão vendo atualmente, a habilidade a ser trabalhada essa semana será identificar sentido, direção, identificar todas as características do campo magnético gerado por corrente elétrica. E a gente vai estar fazendo isso. Agora, na semana que vocês tiverem atividades, vocês vão estar fazendo pesquisas que contemplem as habilidades do quarto trimestre, pelo menos aí as essenciais. Inclusive, vocês começaram na semana passada. Você tem uma atividade em que vocês pesquisaram a evolução dos modelos atômicos, né, partindo dos modelos atômicos já da Grécia Antiga até os modelos atômicos de hoje, conhecidos como quarks. Então, isso à parte, vamos ver a aula de hoje, que vai ser sobre descoberta do eletromagnetismo. Acompanhando aí a habilidade a ser trabalhada no CNSP essa semana. Primeiro tudo começa com esse cara aqui, o dinamarquês Hans Christian Ørsted, que nasceu, essa aqui é uma foto de 1820, uma pintura do século XIX, né? Não sei 1820 não se a data de morte ou de nascimento, mas enfim, ele é dessa época. E ele foi o pioneiro do eletromagnetismo com um experimento dele. Esse experimento nos mostra o seguinte: quando uma corrente elétrica de intensidade I se estabelece no condutor, a agulha magnética assume uma posição perpendicular ao plano definido pelo fio e pelo centro da agulha. Essa agulhinha aqui, beleza? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que essa agulha tem uma posição, a posição dessa agulha forma ângulo de 90 graus com o plano, certo? Olha só, você imagina um plano onde está essa agulha, certo? Então, esse plano e o plano definido pelo fio, esse aqui, o plano que o fio define, o plano onde o fio está contido, você imagina um plano que o fio esteja contido, forma um ângulo de 90 graus, por isso que é perpendicular. Certo? Agora, a gente tem um condutor e ele é perpendicular a um plano que contém algumas limagens de ferro. Quando passa uma corrente elétrica aí, essas limalhas se rearranjam dessa forma. Essas são as linhas de campo magnético, as linhas de indução. A limalha de ferro serve para a gente visualizar as linhas de força de um campo magnético gerado por um condutor de tirina. É um experimento que não é tão difícil, né? Essas limalhas de ferro podem ser substituídas por pedacinhos de esponja de aço, bombril, né? E dá para fazer um experimento com pedacinhos de bombril. E você vai ver essas limalhas, esses pedaços de bombril se ajustando dessa forma aqui. Esponjinhas de aço com as falhas, né? Beleza. Então aqui, o que nós temos? Temos aqui um esquema. Esse aqui é um condutor, beleza? Um condutor aqui, né? Esse é o sentido da corrente e esse é o sentido B do campo magnético dele. Temos três coisas aqui. Em cada ponto do campo, o vetor D é perpendicular ao plano definido pelo ponto e o fio. Então, todo ponto do campo, você tem um fio, o fio é uma reta, e você tem um ponto. Uma reta e um ponto determinam um plano, como vocês viram lá na geometria analítica. E o vetor campo magnético, ele forma um ângulo de 90 graus com esse plano. É exatamente isso que acontece. As linhas de indução magnética são circunferências concêntricas com o fio.
O que é ser concêntrico? É ter o mesmo centro. Olha só o que está acontecendo aqui, pessoal. Essas linhas de indução, elas são circulares, são tudo círculos, circunferências, né? Todas as que vocês percebem que elas têm o mesmo centro. Esse centro é o próprio fio condutor. Por isso que eu falo de ser concêntricas com o fio condutor. E o vetor B, que é o vetor campo magnético, ou vetor indução magnética, mais precisamente, é tangente em cada ponto, está escrito errado, das linhas de indução magnética. Então nós temos, deixa eu tirar uma caneta aqui, né? Peraí. Aceitando aqui o pessoal, boa noite, Vitória. Muito. Beleza, boa noite. Continuando. Vou pegar uma caneta aqui, beleza? O que vai acontecer? Eu tenho imagine que isso aqui está tudo torto, mas é um vetor. Esse é o vetor B, né? Vetor campo magnético. Ele é tangente, ou seja, o que é ser tangente à linha? É passar por essa linha em um único ponto. Isso é ser tangente. Aqui, por exemplo. Faz conta que só passou por um ponto, né? É meio difícil mexer com o mouse aqui. Pega um outro vetor aqui, ó. Esse é o vetor, ele é tangente. O vetor é tangente em todo ponto das linhas. Se não for o ponto da boca, o ponto da linha. Enfim. Acredito que dá para entender. Vamos assim. Vamos ver agora o sentido das linhas de força do campo magnético. E aí a gente vai utilizar a famosa regra da mão direita, que foi estabelecida por nada mais nada menos do que o Jean-Marie Ampère. O sentido das linhas de força do campo magnético gerado por corrente elétrica foi estudado por Ampère, que estabeleceu a regra para determinar, conhecida como regra da mão direita. A mão direita, né? Pode ser que pareça a mão esquerda porque a câmera foi invertida. Mas, ó, essa daqui mesmo. Faz de conta que essa regra é o condutor. Ó, segura o condutor com a mão direita e aponte pelo polegar no sentido da corrente. Ó, imagine que a corrente vai para cima, ó, percorre essa regra aqui para cima. Os demais dedos dobrados, esses quatro aqui, fornecem o sentido das linhas e, consequentemente, o sentido do vetor campo magnético. Então, ó, você vem, ó, com o sentido desses dedos aqui, os dedos vão dobrando no sentido do vetor campo magnético. Seria, olha só, seria o sentido anti-horário, né? Beleza? Agora, se eu apontar para baixo. Enfim, o sentido da corrente determina o sentido das linhas e também do vetor campo magnético. O sentido da corrente. Olha só como é a diferença. Ó. Esse é o sentido das linhas com os dedos. Agora, se for para baixo. Opa. Se for para baixo. Regra da mão direita. Aí, vou dar uma paradinha. O que vocês acharam aí? Bom dia. Bom dia, no sentido, tem um professor da história da matemática que conta que dava bom dia, seja de manhã, de tarde e de noite. Dia no sentido de ser manhã, tarde e noite, ou todo, às 24 horas. Então, faz sentido. Faz sentido, né? Nesse sentido, beleza. Então galera, eu ia perguntar para vocês, né? Vocês lembram, deixem no chat se tá tudo ok com a regra da mão direita, se vocês lembram dela até hoje, beleza? O que vocês acharam? Isso é muito legal para vocês identificarem direção e sentido do vetor campo magnético. Enquanto isso, vamos que vamos. É isso aí.
Então, estou aceitando aqui a Larissa, pessoal. Beleza, né? Boa noite, Laricinha, tudo bem? Boa noite. Beleza. Vamos fazer uma revisão aqui, estamos gravando, tá tudo certo aqui. Vamos nessa. Então, aqui está a regra da mão direita para vocês, ó. E, novamente, quem chegou agora também, polegar para cima, esse polegar determina o sentido da corrente elétrica, e os dedos, você dobra eles, a forma com que eles se dobram determina o sentido do vetor campo magnético. Por que o campo magnético é um vetor? Porque ele tem intensidade, também conhecido como módulo, direção e sentido. Tudo que tiver essas três coisas é chamado de vetor, ou grandeza vetorial. Lembre-se disso. Agora, vamos falar das linhas de indução e o vetor campo magnético para o condutor retilíneo. E aqui nós temos duas formas de visão, três, na verdade, três perspectivas. A vista em perspectiva, a vista geral, né? A perspectiva, a vista de cima, onde você vê claramente o centro, né? É o ponto do fio, né? Onde está, né? O ponto onde o condutor é perpendicular ao plano, né? Esse aqui, que é o centro das linhas de indução. E aqui, a vista de lado. Aí você vê as linhas entrando e saindo em torno do condutor, né? Entra e sai no plano o plano onde o condutor esteja contido, né? Então vamos nessa. Esse símbolo aqui, ó, é a grandeza orientada do plano para o observador. Olha só, você tem um plano. Imagina um plano aqui onde o condutor esteja contido. Isso aqui significa que ele está saindo do plano. É como se eu tivesse imaginado essa tela do computador, se ele está saindo e vindo para mim, é indicado por esse pontinho aqui. Agora, se ele estiver entrando nesse plano, é X, é indicado por esse X. Vou botar um ponteiro, trocar de ponteiro. Beleza, então, grandeza orientada do observador para o plano, está entrando, está vindo de mim, que eu sou observador. Se for X, ele está entrando no plano. Agora, se o campo está saindo do plano e vindo para a minha direção, ele está saindo do plano e a notação vai ser esse pontinho aqui. Então, é bom explicar cuidadosamente, é bom a gente ver com cuidado também, bom você ver com cuidado e explicar com cuidado também sobre a vista de lado do fenômeno de indução da corrente elétrica induzindo o campo magnético. E aí, nós temos a lei de Biot-Savart, né? Claro que na aula não se mencionava esse nome, mas é o verdadeiro nome da fórmula, né? É a fórmula que vocês viram para calcular a intensidade do vetor do campo magnético. Produzido, agora nesse caso, ele é produzido por um condutor retilíneo. A gente utiliza aqui a fórmula chamada de lei de Biot-Savart. Foi elaborada por dois cientistas, um com o sobrenome Biot e o outro Savart. Que a lei diz que a intensidade da corrente elétrica é uma constante I zero vezes I dividido por 2 vezes I vezes D. O que é I e o que é D? I é a corrente elétrica que passa pelo condutor. D, esse D é a distância do ponto até o condutor perpendicular à direção perpendicular à direção dele, né? A direção a distância do ponto ao condutor perpendicular à direção do mesmo, né? A direção do próprio condutor. Perpendicular a um vetor diretor, né? Vamos dizer assim. Se o ponto está... A distância, né? O ponto está transversal aqui,
Então, a distância dele até o condutor é perpendicular à direção do condutor, da corrente elétrica, né? Então, é isso aí. Só que ela é medida em metros. Volta, o sistema padrão, o sistema SI, Sistema Internacional de Unidades. E o B0, essa constante aqui que eu estava falando para vocês, é a permeabilidade magnética do vácuo. A gente sempre utiliza o vácuo para usar essas fórmulas muito assim para facilitar. É esse valorzinho aqui. 4 vezes π vezes 10 elevado a menos 7, unidade é Tesla vezes metro por ampere. Tesla é a unidade padrão da intensidade de campo magnético. Metro é a unidade padrão de distância e ampere é a unidade padrão de corrente elétrica. Está tudo aqui. E é aquele 3,14, 15, etc., né? Aquele número racional que vocês conhecem. E tá aí. A unidade do resultado do campo magnético é Tesla. Quando vocês calculam a intensidade do campo magnético, colocam T na frente, que é Tesla, unidade de intensidade de campo magnético. Show de bola. Um exemplo. Um condutor reto e extenso no vácuo, um exemplo bem simples aqui, é percorrido por uma corrente de 5 amperes. Calcule o valor da intensidade do vetor de indução magnética em ponto P, que dista 20 centímetros do condutor. Indique o sentido do vetor também. Bom, para calcular o valor da velocidade, eu vou utilizar a lei de Biot-Savart. Para determinar o sentido do vetor, os cálculos se determinam, utiliza a regra da mão direita. Mas, tanto faz eu fazer uma coisa e fazer outra. O sentido do vetor é dado pela regra da mão direita. Olha só, a corrente indo para cima. Então, imagina só, está indo para cima. Então, para mim, para vocês, essa corrente está vindo para cá, para a minha direção. Tá saindo, então, se está vindo na direção do observador, ele está saindo do plano. Então, o vetor está saindo do plano, está saindo do plano, aparentemente, né? Mas beleza, vamos calcular a intensidade desse vetor. O ponto dista 20 centímetros, isso em metros é 0,2, ou 2 vezes 10 elevado a menos 1, ou 20 vezes 10 a menos 2 metros, se vocês quiserem. A corrente vale 5 amperes. A constante é aquela mesma. Então vamos resolver. Primeiro, claro, como havia previsto, o slide que está resolvendo primeiro o sentido. Ó, eu já entendi o detalhe. Eu dizia que aparentemente ele estava saindo, né? Só que para chegar no ponto, ele tem que entrar. Ó, ele está entrando. Para mim, ele está entrando. Beleza? É só fazer experimento com a regra da mão direita dessa forma. Então, eu entendo por quê. Então, dá para entender por que o vetor está entrando no plano. Porque para chegar lá no P, né? Ele está entrando. Reguei a mão direita. E vamos calcular a intensidade. Vamos pegar a parte mais legal, né? A parte mais matemática, né? Vamos nessa intensidade. Temos os dados, corrente 5 amperes, né? Distância 20 centímetros, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 1 metro. E o M0 é a mesma constante, 4π vezes 10 elevado a menos 7. Substituindo tudo aqui na fórmula de Biot-Savart, temos aqui B é igual a M0 vezes I sobre 2 vezes π vezes D, distância, né, de distância. Substitui o I por 5, substitui o M0 por 4π vezes 10 a menos 7. Por que eu não fui muito... Por que eu não tenho muito detalhe com o π, né? Então, é o que vocês conhecem. Porque o π em cima e o π embaixo se cancelam. E aí, 4 por 2 dá 2. Ó, 2 vezes 2 dá 4. Com esse 4 aqui cancela, porque 4 em cima e 4 embaixo cai fora também.
só sobrou 5 vezes alguma coisa. Vamos brincar, deixa eu pegar a caneta aqui para vocês. Isso aqui cancela com esse cara e com esse cara, que 2 vezes 2, 4, cancela com 4 de cima. O pi cancela, sobrou 10 a menos 7 vezes 5 sobre 10 a menos 1. Agora, eu tenho uma divisão, né, de potências de 10, potências da mesma base. O que eu faço? Preservo a base e subtraio os expoentes. Menos 7, menos 1. Menos com menos fica mais, então vamos ter 7 menos 1, é 7, né? Menos 7 mais 1. Se deve 7 tem 1, você ainda está devendo 6. Então, o expoente é 10 a menos 6. O expoente, o resultado, né? Tem que calcular o expoente. Preserva a base. A base é 10, o expoente é menos 6. Multiplicando por 5, 5 vezes 10 elevado a menos 6, Tesla. Ou 5 micro, acho que é microtesla. Corrijam aí para mim, se eu tiver errado, me corrijam aí no chat. Aí, pessoal, nós temos também outros casos. Mas assim, e se o condutor for uma espira circular? Algo assim, né? Isso aqui é uma espira. Deixa eu ver aqui. Vamos voltar com o apontador laser. E se o condutor for circular, não for um condutor retilíneo? A história é parecida, né? Então vamos pegar uma espira circular. Então, um condutor dobrado em forma de circunferência, né? E sempre O em raio R. As linhas de campo entram por um lado da espira e saem pelo outro, podendo esse sentido ser determinado pela regra da mão direita. E a ideia é quase a mesma. Eu vou pegar um fio do meu carregador e fazer de conta, no momento MacGyver aqui, né, improviso, vamos fazer de conta que isso aqui é uma espira. A corrente ainda é determinada, o sentido, pelo polegar. O sentido da corrente ainda é o polegar. Mas, é assim. E olha só, as linhas de campo entram por um lado esquerdo e saem pelo outro. Assim. Ó. Assim. Beleza? Ou seja, é quase a mesma coisa que no condutor retilíneo. Pega a mão direita, certo? E vamos que vamos. Aqui, temos nesse plano, um plano imaginário com as linhas de indução magnética. O raio, ele é perpendicular, né, a esse plano. Temos aqui a corrente que acompanha a espira e a corrente e a linha de indução entrando por um lado e saindo pelo outro da espira, atravessando, né? E aqui, por meio de experimento, com isso você obtém linhas com animais de ferro, você obtém algo assim. Novamente, pode-se fazer isso com pedaços de esponja de aço. É só passar um imã por baixo, né? Pega uma mesinha, espalha as limalhas, espalha as palhinhas lá de aço, né? De ferro, e passa a lima por baixo da mesa. Você vai ver toda a física acontecer. Eu ia falar mágica, né? Só que não. Campo magnético no centro. Agora vamos ver o que acontece. Qual a intensidade, como se calcula a intensidade do campo magnético no centro de uma espira circular. Lembrando que lá no caso de um condutor retilíneo, a intensidade da corrente é diretamente proporcional à intensidade da corrente e inversamente proporcional à distância entre o ponto e o condutor. Aqui é quase a mesma coisa. Quase.
Veja aqui que o vetor campo magnético ele é diretamente proporcional à corrente que percorre a espira e ele é inversamente proporcional ao raio da espira. Dá para se imaginar que quanto maior a espira, menor a intensidade do campo magnético. E quanto maior a corrente, maior a intensidade. B0 é a mesmíssima coisa, só que aqui vocês não vão ter aquele π cancelando. Aquele π embaixo para cancelar. Fica assim, B0 vezes Z dividido por 2 vezes R. E a corrente é a carga espira, B0 é a permeabilidade magnética circular. Fica a mesma coisa aqui. Os polos de uma espira. A espira, do mesmo jeito que o ímã, a espira também teria os polos antes. Acontece que vemos de um jeito diferente. O lado onde o vetor entra é o polo sul, o outro lado é o norte. Vou pegar aqui o fiozinho para a gente brincar aqui. O lado para onde ele entra é o polo sul. Ó. Esse é o sul, para onde ele entra. E para onde ele sai pelo polo Luiz, norte. levanta um pouco, dá licença. Levanta um pouco, Opa. tá fora. Isto. É assim, né? É que a webcam tá apontada para cima, né? Que a mesinha é bem baixinha, eu peguei, né? Como uma escrivaninha. Vai ficar bem. A coisa só tende a melhorar. Olha só. Se a corrente está indo nesse sentido, sentido anti-horário dessa espira, ó, ele é porque eu não estou vendo, porque eu estou tô mexendo com o slide, né? Por isso que eu não vejo. É como você tem falado, doutor, valeu mesmo. Olha só, se a corrente está percorrendo nesse sentido, as linhas estão entrando, ó. Então, aqui do lado de lá é o polo sul, e do lado por onde ele entra, aqui é o polo norte. Se a corrente estiver nesse sentido, sentido horário, no sentido outro sentido, né? Assim, esse aqui é o polo norte e esse aqui é o polo sul. Opa, perdão, esse é o polo sul, né? Por onde ele entra. Ele está entrando, ó. Se ele está entrando por aqui, é o polo sul. E se ele está saindo por aqui, é o polo norte. Deu para entender? Bom, deu para entender, né, pessoal? Deu para entender? Deixa aí no chat. Online é um esforço, né? Então, deixa eu dar uma olhadinha no chat. Ó, o Luiz Carlos, olha só. Essa aula pode ajudar bastante, essa própria aula. Você pode sempre assistir a aula novamente, tem um material do CMSP que é muito bom também, porque é sempre bom reforçar, né? Vejo que dá para... Vejo assim que tem aqueles alunos que vendo a mesma coisa vai reforçando. Isso é muito bom. Beleza? O envio dessa aula, um vídeo, beleza. Exatamente, né? É bastante coisa. Isso aqui é todo um apanhado, né, de campo magnético, né? Já com corrente elétrica. Eu tinha feito até uma gravação, mas essa aqui é uma versão diferente, uma revisão, né? Estou dando uma revisão. E pretendo enviar, pretendo salvar, baixar, enviar no YouTube. E aí vocês assistem à vontade. Isso é bom. Isso aqui é uma matéria importante de física, né? Para o Enem e tudo mais. Beleza. Agora, veja só. Para o observador 1, as linhas saem pela face que está voltada para ela. Portanto, essa face da espira se caracteriza com o polo norte. Já para o observador 2, esse daqui, as linhas de indução entram pela face que está voltada para ele. E aí essa face se caracteriza com o polo sul. Beleza? Deixa eu ver. Arthur, manda um print lá pro grupo. Vamos que vamos. Vamos acabar com isso aqui. Campo magnético numa bobina chata. O que é uma bobina chata? Ela é constituída de várias espiras justapostas, né? Tudo um por cima da outra.
é mais ou menos eu fazer isso aqui. É como se fosse algo assim, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer. Bom, dá para entender, né? E aí, a intensidade do vetor do centro é a mesma coisa. Quando você tem uma bobina quando você tem um conjunto de espiras, então, é claro que você vai calcular o campo magnético no centro de uma espira e multiplicar pelo número delas, que é o N. É muito parecido. E para determinar o sentido dessas linhas de indução, é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa, a regra da mão direita numa das espiras. É a mesma ideia, é o mesmo rolê. É como se você estivesse pegando uma espira e aplicando a regra da mão direita nela. Pontos. Aproximando-se um ímã de uma bobina, verifica-se que o polo norte daquele que atrai, o polo norte do ímã atrai o sul da bobina e repele o norte dela. Ou seja, se você pegar um ímã numa bobina, se você vê que que os dois estão atraindo, quer dizer que, por exemplo, se os dois polos que estão um de frente para o outro, se eles se repelirem, eles são iguais. Digamos assim, norte e norte. Se estiverem atraindo, um deles é o norte e o outro é o sul. E como que eu identifico o polo norte e o polo sul da bobina? É o mesmo esquema que a gente viu para identificar o polo sul e norte da espira. Ele entra, novamente, né, se eu pegar a espira aqui, o polo para onde ele está entrando, para onde ele entra é o sul, e para onde ele sai é o norte. Beleza? Já o solenoide é um fio condutor que é enrolado em forma de espiras que não são justapostas. É uma espiral, né? Vamos dizer assim. Uma espiral. E aqui o campo magnético produzido próximo ao centro do solenoide, nós vemos aqui, ou bobina, esse centro aqui, né? Esse aqui também é conhecido como bobina longa, né? Quando percorrido por uma corrente I, é praticamente uniforme. É um campo uniforme, é um campo magnético constante. Ele tem intensidade, direção e sentido constante. E aqui é o comportamento das linhas de indução de um solenoide. O solenoide ele se comporta como um ímã, tanto que se aplica muito, em vez de utilizar ímãs mesmo, se usa solenoides, né, conduzido por corrente elétrica. E aí temos os eletroímãs. O polo sul é o lado por onde entram as linhas de indução, e o lado norte por onde saem as linhas de indução. Ou seja, é a mesma coisa que na espira, né? E por fim, direção e sentido do vetor B no interior do solenoide. De novo, a gente usa a regra da mão direita. Usando a regra da mão direita, no solenoide, ele vai entrar, se determina se o vetor campo magnético entra ou sai. Que boa. E por fim, intensidade do vetor campo magnético B no interior do solenoide é dado pela fórmula seguinte: μ0 vezes N vezes I dividido por L. N é o número de espiras, entre aspas, que é formado aqui por esses enrolos, né, do fio. L é o comprimento. Aqui. Para fechar, pessoal, só vou dar um exemplo aqui, porque já está dando a hora. Deu a hora. O solenoide de 1000 espiras por metro está no vácuo percorrido com uma corrente de 5 amperes. A intensidade de vetor campo indução magnética no interior dele é 2π vezes 10 a menos 3 Tesla. Por quê? Porque I é 5 amperes. Se eu estou falando que tem 1000 espiras por metro, então se esse solenoide tem 1 metro de comprimento, o solenoide tem 1000 espiras. Se utiliza esse raciocínio. μ0 é a mesma coisa, 4π vezes 10 a menos 7.
Substituindo a fórmula, vamos ter 2π vezes 10 a menos 3. Ó. Por quê? Porque 4 vezes 5, 20. 20 é 2 vezes 10, né? E aí 10 a 1, menos 7, mais 3, mais 1. Multiplicando as potências aí de base 10, preserva a base, multiplicamos os expoentes, né? Menos 7, mais 3, mais 1, dá menos 3. Então, ficou 2π vezes 10 a menos 3, 10. Beleza? Então, esse é o último slide, legal. Pessoal, a aula ficou um pouquinho pesada, né? Acredito eu. Mas, se vocês... beleza, agilizar o processo, tudo bem, pessoal. Depois eu lido com ela, ela tá esperando, né? Eu acho que tem um tempinho de tolerância. Então, galera, vou terminar a gravação aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, amanhã tem a aula no CMSP e a gente está aberto para qualquer pergunta.